Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um ponta colombiano que foi sim procurado pelo Cruzeiro no meio dessa temporada, tá? Ele foi especulado no Cruzeiro, no Botafogo, no Red Bull Bragantino. Será que poderia ser uma opção pro ano que vem? Até porque eu vi algumas pessoas perguntando sobre o jogador e falando que ele não vinha jogando com frequência. Que isso é verdade, tá? Ele não vem jogando com frequência, mas não é por falta de resultados ou por algumas atuações ruins. Muito pelo contrário, e na minha opinião o Cruzeiro deve sim ir ao mercado no ano que vem em busca de jogadores no mercado sul-americano. Inclusive tem nesse vídeo uma opção de um ponta esquerda e também de centroavante, que na minha opinião poderia ajudar em muito o Cruzeiro, que vive uma fase boa lá no futebol colombiano. E por que eu digo isso? Porque o Cruzeiro tem sim intensificado as buscas e análise no futebol sul-americano desde quando o Ronaldo foi contratado. Então não seria nada surpresa se ano que vem chegasse mais 3, 4 jogadores estrangeiros no time, principalmente, espero eu que continue na Série A. Só antes de começarmos, aproveite aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos a esse objetivo aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então, se você puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, tem também aqui um recado da 188Bet, eu vou deixar os resultados e também os palpites, para esses jogos aqui, na Champions League, tendo nessa quarta-feira, ou terça-feira, alguns jogos já da Champions League. O Bayern de Munique jogando fora de casa contra o Copenhagen, tem também o Manchester United jogando em casa, que eu acho que vai vencer o Galatasaray. Nessa quarta-feira tendo vários jogaços, tendo aí, por exemplo, o jogo entre Newcastle e Paris Saint-Germain, jogaço. Borussia Dortmund também jogando em casa. Tem também esse outro duelo aí, então, do Manchester City, fora de casa contra o Leipzig. Será que quanto que fica esse jogo? Enfim, tá com uma boa cotação de mais de 1,78 caso o City leve essa vitória aí amanhã, na quarta-feira. Então, para você começar na 188Bet, que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Você clica lá, faz seu registro e vai ter, então, além disso, esses R$25 em apostas para você começar. Clica lá e dê uma olhada. Bom, então eu quero começar falando aqui sobre o Hurtado, que é aquele mesmo, o Henry Mosquera, aquele mesmo colombiano que pertencia ao Envigado lá da Colômbia e foi especulado no Cruzeiro, no Vasco, no Botafogo, no caso no início desse ano, ali no mês de março, e assim, acabou fechando então com o Red Bull Bragantino na sequência da temporada. Ele foi especulado aqui no Cruzeiro, essa matéria dia 25 de março de 2023, no caso do Samuel Venâncio, porque assim, ele não estava na mira do Cruzeiro, como por exemplo uma proposta oficial. O Cruzeiro apenas consultou ali para saber informações, foi um nome especulado em vários clubes do futebol brasileiro e o Cruzeiro estava no meio desses, não que tenha tido um contato oficial para, por exemplo, saber valores e feito uma proposta oficial, longe disso, tá? Então assim, o Samuel Venâncio trouxe essa notícia na época, ele fechou com o Red Bull Bragantino, que os valores não foram completamente divulgados, mas ficaria próximo a isso, tá? Uma média ali de, se você for analisar, 12 a 13 milhões de reais que o Red Bull pagou pelo jogador colombiano de 21 anos de idade, que era uma posição que o Cruzeiro buscava para iniciar a Série A de um ponta esquerda, onde ele vinha de uma fase boa lá no Envigado, 10 jogos desse ano, 3 gols e 1 assistência. Ano passado com mais 42 partidas, 2 gols e 1 passe, e foi contratado então para o Red Bull Bragantino, onde teve 14 jogos com 2 gols marcados e 2 assistências. A grande questão é, desses 2 gols que ele fez, na reta final ali, antes dele ter esse problema de lesão, ele acabou tendo uma fase muito boa e teve esse problema físico, onde tem um tempo que ele não entra em campo, e foi por isso que muita gente me perguntou. Nas escalações do Red Bull Bragantino, inclusive contra o Cruzeiro, ele não foi relacionado, não jogou, E muita gente me perguntou, mas o que foi, com o atleta? Será que poderia ser uma opção? O último jogo dele foi no dia 22 de junho, na vitória do Red Bull Bragantino por 4-0 contra o Flamengo. Naquela ocasião ele marcou os 2 gols, na vitória então contra o Flamengo. Ele vinha de uma sequência jogando como titular. Se você for pegar os últimos 4 jogos que ele fez vestindo a camisa do Red Bull, as 4 foi titular absoluto, E nos últimos 10, 6 no banco e 4 como titular. Então ele se lesionou bem na época que estava voltando a jogar em boa fase e se adaptando ao futebol brasileiro. A expectativa é de que ele volte sim nessa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro pelo Red Bull, que está em segundo lugar atualmente, e com certeza, na minha opinião, valeria sim esse investimento, que foi na casa, igual eu falei, 12, 13 milhões de reais. Até vi muita gente falando, que pelos lances que ele tem feito no Red Bull Bragantino, era um cara que com certeza
valeria muito mais, e não era um jogador totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro não. Talvez para aquele momento ali em março, sim, porque o Cruzeiro já tinha trago, por exemplo, o Wesley, que até então tinha sido o maior investimento do ano, com 16 milhões de reais. Só que passou um tempo, o Cruzeiro contratou na janela do meio do ano o Arthur Gomes também por um valor próximo de 15 a 16 milhões. Se você for analisar o desempenho do Mosquera ou do Wesley, do Arthur Gomes, eu diria que são compatíveis. Nenhum dos dois jogadores do Cruzeiro vive uma fase terrível, por exemplo, não tem jogado ou algo nesse sentido. Só que o Mosquera é bem mais jovem, né? 21 anos e tem passagens pela seleção colombiana, onde é convocado para a base com frequência. Então essa questão acaba, na minha opinião, sendo um diferencial, mas não quer dizer também que seria impossível o Cruzeiro pensar em algumas contratações desse tipo para o ano que vem, porque foi igual eu comentei no início do vídeo. O Cruzeiro já vem monitorando o mercado sul-americano tem um bom tempo, tá? Para tentar contratações de jogadores sul-americanos. Nesse ano foi especulados alguns uruguaios, outro, por exemplo, da Argentina, do futebol colombiano, mas nada que tenha avançado. Porém, como já tem feito esse monitoramento e não é algo fácil, não é algo rápido, eu diria que pro ano que vem o Cruzeiro já vai estar muito mais confiante, espero eu, criar uma Série A para fazer esse tipo de investimento. Quero saber se você concorda comigo também aqui, deixe a sua opinião no espaço para comentários. Bom, analisando um pouco aqui o mercado colombiano, eu achei um jogador muito interessante que é um ponta esquerda, tá? Não sei se essa é a pronúncia certa, mas seria Edson Cetré, acho que é isso a pronúncia, que joga pelo Independiente Medellín e vive uma fase muito interessante. Ele tem 25 anos de idade, foi um dos destaques da equipe na reta final do futebol colombiano e que, se você for analisar os números dele, é bem interessante mesmo, tá? Vou deixar aqui, nesse primeiro ano dele pelo Independiente Medellín, 51 partidas, 14 gols marcados e 6 assistências. O melhor desempenho isolado da sua carreira. Ele estava por último lá no Junior Barranquilla, onde jogou durante muitos anos, tá? Foram quase 200 jogos vestindo a camisa também do time colombiano. Nesse período lá no Junior Barranquilla foram mais de 20 gols marcados, porém nesse ano ele já teve quase os mesmos números que ele teve nos últimos 4 anos, né, no Junior Barranquilla. Além disso, jogou no futebol colombiano, no futebol uruguaio e no futebol mexicano pelo Santos Laguna. Acho sim um bom nome, tá? Tem contrato bem longo, pelo que eu vi aqui no SofaScore, até dezembro de 2026 e um valor de mercado próximo da casa dos 8 milhões de reais, que não é tão fora da realidade do Cruzeiro. É óbvio que comparado com o outro atacante lá, o Mosquera, né, do Red Bull Bragantino, ele é mais velho, tem 25 anos, mas em compensação não vai precisar pagar 15 milhões de reais, não é bem assim. E no caso, poderia ser uma chance para o jogador, porque vir jogar no futebol brasileiro, no Cruzeiro, certamente abriria muitas portas para futuras propostas, né, e até mesmo ter um salário bem maior do que é praticado lá na Colômbia. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele também lá no futebol colombiano, na clausura, que é a reta final do campeonato colombiano, que ele arrasou, tá? 15 jogos, 15 como titular, 8 gols e 2 assistências, nota média de 7,51. Algumas partidas muito interessantes também no futebol colombiano, que não tem a melhor liga do futebol sul-americano, mas tem sim alguns bons times e também muitos bons jogadores que surgem, mas que, se você for ver, eles vão muito mais para o futebol argentino, muito mesmo para o futebol mexicano, e que para o Brasil raramente você vê ali um colombiano ou outro chegando, por exemplo, igual chega a Argentina aqui no futebol brasileiro, né? Acho que deveria ser muito mais bem explorado. Quero saber aqui a sua opinião embaixo nos comentários. O que você acha sobre esse jogador aqui, o Edson Cetré? Não sei se essa é a pronúncia exata, mas que tem sim chamado muita atenção, e que dá para ver que ele joga tanto de ponta esquerda quanto de ponta direita e até mesmo papel centralizado. Vamos esperar para terminar essa Série A aqui, porque aí com certeza o Cruzeiro já vai ter uma visão muito melhor, definindo onde que vai ficar, em qual divisão, se vai para a Sul-Americana, se não vai, e também, no caso, com um novo técnico a partir de 2024, caso o Zé Ricardo não permaneça. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. O link, no caso aqui, da 188bet vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E nos vemos aí então mais tarde, que tem mais um vídeo aqui para vocês às 5 horas da tarde e sempre 3, né, no canal. 9h30 da manhã, esse aqui por volta de meio-dia e meia, 1 hora da tarde, e o terceiro às 5 horas. Valeu!